Boa noite. Boa noite, minha gente. Tô tentando colocar lá em cima. Mas eu nunca consigo. Olá! Hoje nós vamos ter uma conversa muito boa. O amor por si. Bem, a professora Isabeli já entrou. Tudo jóia! Eu vou convidar ela. Sejam bem-vindos. Tô cheia de papel hoje. Olá! Olá, padrinha querida. Boa noite! Boa noite mesmo para você aí. Só você mesmo, viu? Parou, travou. Ah, travou, agora voltou. Pronto, agora voltou. Pois é, só você mesmo, viu? Ah, delícia. Fico super honrada, padrinha, ter sua companhia sempre. Eu já estou falando que eu já estou quase íntima sua, padrinha, já estamos sintonizados. Acho que foi a primeira vez que a gente não conversou tanto para armar a nossa live, já Exato. confiando um pouco, né? Já Interessante. confiando uma na outra, né? Pois É, é. verdade, E esperar o pessoal entrar. Eu não sei verdade. colocar fixar no alto, nunca aprendi. Acho que você coloca como mensagem, como se fosse digitar uma mensagem, e aí vai te dar a opção fixar a mensagem. Vai vir aquela. Pois é, Ah, a mas Andréa Carla entrou. Ei, querida. Ah, que linda. Andréa também. A outra Andréa. é, A Dani. deu certo? Atriz. Não. Não? Bem, gente, a gente espera mais um pouquinho o pessoal entrar. Sei quem sabe. A gente pode até. Adri. Esperar mais um pouquinho. Ok. Eita, só mulherada boa. Você viu? Tô vendo aqui também. Adoro ver as pessoas entrarem, pessoas tão queridas. Inclusive Vidas, tem né? algum. Não é? Hoje, inclusive, deixa eu ver aqui. Vai pegar o nome dela aqui que eu perdi. A gente está esperando mais gente entrar Tá. para poder começar. A Adriana entrou, inclusive a Adriana me mandou uma mensagem, eu mandei um e-mail para ela, para um grupo de leitores que seguem os livros e tal, e ela me diz, eu não perco por nada, pode ficar tranquila, tô achando ótimo. E ontem, Avisou. Patrícia, que inclusive entrou também, disse que já está te seguindo, que está encantada com o seu trabalho, Padrinho. Olha que legal, a gente está trocando, e é legal É, isso das lives, né? Que as pessoas vão muito. conhecendo outras por essas conexões. Então, eu Exatamente mesma conheci muita gente interessante por você, por outras lives que a gente vai isso. acompanhando. Eu também. É muito, muito engraçado, muito, muito bom. Muito Uhum. bom a live. Gente, eu vou começar falando uma frase da minha convidada. Opa, Surpresa. Pois é, olha essa surpresa mesmo. Hoje surpresa. acho que vai ser um dia de surpresa, porque nós não combinamos muito. Não, mas eu tenho que falar essas duas frases para a gente poder começar, porque sem essas duas frases eu acho que a gente perde. Não adianta eu explicar o quadro e a gente conversar sem eu falar dessas duas frases. Amar-se é o mais difícil de todos os exercícios da alma.
né? E outra frase que a nossa convidada escreveu foi: amar-se não é humilhar o outro, não é julgar-se superior. Isso é extremamente importante. Isso eu tinha que falar. Ai, que bonito, Padre. Eu tinha eu tinha que começar com isso. Bem, Ai, que bonito. gente, a nossa live é o amor por si, né? Por nós mesmas, através de uma explicação de uma pintora que a gente até já falou sobre ela e a gente vai falar milhões de vezes sobre ela, que é Artemisia Gentileschi. E é esse quadro aqui super, ultra, hiper famoso que vocês já devem ter visto em algum lugar. Não viram aqui em Florença porque ele não está em Florença. Esse quadro foi feito em 1638, no período que ela estava lá na Inglaterra, né? Artemisia Gentileschi, gente, foi uma pintora caravagesca. O que é uma pintora caravagesca? É uma pintora que viu Caravaggio e pegou inspiração no Caravaggio para ser quem ela foi como pintora, né? E a vida dela foi muito atribulada, porque ela era filha de pintor, né? E foi estuprada, passou por vários contratempos de justiça, enfim, né? Muito complicado. E a gente está falando do século XVII, né? Já é complicado hoje, imagine no século XVII. E aí, deixa eu explicar a característica dos caravagescos, que são Artemisia Gentileschi, que faz parte deles, que é justamente esse olhar. Ele jogava Caravaggio, jogava para onde ele queria o centro da cena, né? E o centro da cena parece que a luz está vindo daqui para lá, de baixo para cima, né? Esse quadro, gente, se chama Alegoria da Pintura, tá? E esse quadro, a Artemisia Gentileschi, ela fez e tem milhões de detalhes pequenos, mas que precisam ser revelados, né? Que eu peguei, eu, eu, eu procurei fazer da melhor forma, não sei se dá Uhum. para ver, Ah, mas que ótimo! esse, esse é o colar, né? Que ela está aqui no quadro, tá? Eu Ah, fiz que um bom que você empreendimento, ampliou. Aham. né? Ampliei, ela tem um colar. Bem, ela assinou a obra, tá? Não era fácil, não era todo mundo que assinavam as obras, inclusive Michelangelo mesmo, Caravaggio mesmo não assinava as obras. E tem duas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, eu não sei se dá para ver. Aqui é a assinatura dela. E isso aqui, gente, é justamente, como é que se chama em português? Paleta de cores, Ah, eu acho que é paleta aqui também, é. A paleta. né? É uma Igual. paleta de cores que vocês podem ver que ela enfiou o dedo, o polegar, e ela tá pegando na tábua de cores. E ela tem, inclusive, tem um pincel, né? Então, a alegoria aqui, no mundo inteiro, a alegoria é uma representação. E aí ela representou-se como alegoria da pintura. É tanto que aqui não tem ainda nada desenhado, né? Uhum. E a gente pode ver, isso aqui é óleo sobre tela, tá? Não é madeira. E aqui parece cetim. E a Uhum. Artemisia Gentileschi, eu vou deixar a mulher Artemisia Gentileschi para nossa Isabeli, porque eu vou ficar entrando de vez em quando e falando da parte histórica, né? É Godet. Estou falando que se Ah, chama tá. Godet, Uhum. né? No ato dela começar a pintar. Artemisia Gentileschi. Ela Ah, viveu tá. no Tem alguém século perguntando aí, né? Aham. Artemisia Gentileschi, 1638. Ela fez, na época que ela estava na Inglaterra, trabalhando para Carlos I,
E esse quadro está em Londres, não está aqui na Itália. Uhum. Apesar dela ser italiana, mas os quadros, interessante, é porque as pessoas me perguntam, os quadros que são italianos, que são em outro lugar porque foram roubados, não. A gente precisa estudar, né, a vida do pintor, estudar tudo para saber se foi roubado, se não foi, enfim. Nesse caso, ela estava morando, quer dizer, passou um tempo, né? Passou esses 2 anos, ou 3, creio lá, né? Sim. Em Londres, e aí é quando ela produz esse autorretrato, né? Então, por isso que o retrato está lá, inclusive ele ainda faz parte da coleção real. Ele está no Hampton Palace, que é... Isso, está no Hampton Palace, não está no National Gallery esse quadro. Uhum. Inclusive, padrinho, não sei nem se eu já posso contar uma anedota. Pode, não, termina, claro. termina. Não, mas prefiro que você termine, depois eu sigo, vai. E eu fui pesquisar quantas mulheres desenharam, pintaram. Artemisia Gentileschi, gente, essa mulher que pintou esse quadro, ela foi a maior pintora mulher, salva live. Ela foi a principal mulher, tanto que, quem foi que falou? Ela foi a primeira do barroco, né? A primeira pintora do barroco. Só que tiveram algumas que ninguém conhece, que é a Plautilla Nerli, que os quadros dela estão aqui em Florença. Ela era padre e freira. E a Verônica Vitelli, Giovanna Garzoni, que é maravilhosa, que Sofonis Banguissola, que também foi uma das mais importantes. Lavínia Fontana, que inclusive também italiana. Morta, né? A Garzoni, inclusive, a Verônica vai estar aqui em Florença, uma exposição lá na Galeria Palatina, assim. Ai, que inveja! Você filma, fotografa para mim. Padre, esses dias mandou uma foto para mim do Maria Madalena. Eu falei, não, eu tinha que mandar aquela foto, né? Eu tinha que mandar. Nossa, Maria Madalena. Foi um presentão do Donatello. Bem, gente, e aí, através dessa obra de arte, a gente vai bater um papo sobre justamente essa coisa desse amor por si. Perfeito, Padre. Obrigada, querida. Sempre faz uma introdução que levanta esses detalhes que são maravilhosos. Esse quadro, gente, inclusive vou contar uma anedota dele. Eu conheci ele há pouco tempo, quando numa minha última viagem a Londres, eu fui só para ver esse quadro. Então foi muito engraçado que eu peguei, atravessei, né, para ir para lá, então você tem um ticket para ir, eu já comprei o ticket da volta. E eu fui muito rápido, eu tinha só que ver o quadro e ir embora, mas eu tenho um amigo que se mudou para lá, eu resolvi encontrar com ele. Encontrei, e aí o tempo passou, cheguei no museu, já estavam fechando, a bilheteria tinha fechado, o museu não, você acredita, Padre? E aí meu marido, desesperado, contou pro segurança, falou assim, ela veio aqui só para ver esse quadro, ela escreveu um livro, esse quadro está no meu livro, inclusive, está no livro 2, eu faço uma análise desse quadro, até que aí meu marido mostrou, a sorte que a gente estava com o livro, mostrei lá que eu fazia análise e tal, e aí eles ficaram super sensibilizados, Padre, e foi muito engraçado, porque saíram seguranças, deixaram eu entrar, nem paguei o ingresso, então fui eu e meu marido entrando, eles nos conduziram até a sala onde estava esse quadro da Artemisia, e eu pude apreciar até o museu fechar. Então é um quadro muito bonito, eu acho interessante a gente até marcar por que a gente escolheu, né? Primeiro porque eu e Padre temos em comum a paixão pela Artemisia Gentileschi, né? Exato. Que é uma pintora realmente de um talento, assim, ela é uma das primeiras, ela não é a primeira, talvez a primeira do barroco, representante do barroco, e ela está sendo redescoberta. A gente fez uma outra live sobre Artemisia, em que a gente falou um pouquinho da vida dela, e a gente resolveu continuar, até falei para a Padrinha, vamos fechar com esse quadro que a gente não analisou e com o período da vida dela que a gente não analisou. E esse quadro é de uma ousadia, primeiro porque ela se coloca como a própria alegoria da pintura, né? E a primeira mulher, porque homem nenhum podia se colocar, se pintar, fazer um autorretrato, como sendo a alegoria da pintura, ou seja, então tem uma ousadia que diz também já, a gente está falando do Artemisia Gentileschi,
de 45 anos, é quando ela pinta esse quadro, e é um momento muito especial da vida da Artemisia, em que ela se reconcilia com o pai, ela vai para Londres fazer um trabalho oficial, ela é chamada oficialmente pelo rei, para ajudar o pai em alguns trabalhos, e é um momento de reconciliação, porque houve aquele todo o processo do estupro, em que de alguma forma ela rompe com o pai também, e é um momento em que os dois começam a trabalhar juntos, então é um momento que provavelmente, até pela forma como a pintura é feita, né, há uma afirmação de si. Por isso esse quadro, a gente pensou muito quando a gente foi pensar os sentimentos sociais na arte, né, em que medida a arte também nos mostra e nos revela esses sentimentos sociais que todos nós compartilhamos. Ainda que é um pouquinho por onde eu vou caminhar, né, como que esse sentimento é um sentimento difícil, né, até a Padrinha começa com essa frase que eu falo que amar-se é um dos mais difíceis. Difícil de todos os exercícios da alma. Olha que bonito. E é mesmo, porque a gente aprende a não se amar, a gente vive uma sociedade de entrega aos outros, né? E até esse suposto amor que a gente vê as pessoas se autofotografarem, o selfie, também ele diz mais de um vazio do que propriamente de uma segurança com a sua própria imagem. E como nossa identidade é essa coisa que vai sendo construída. E a mesma coisa aconteceu com a Artemisia, e é isso um pouco que eu queria mostrar para vocês. Né? Todo mundo sabe que eu gosto das séries de imagens, né? Séries, né? Para chegar até aqui, gente, para chegar até aqui, a Artemisia passou por vários estágios de pintura, tá? Esse aqui, a gente pode falar que é o mais cru dela, é a coisa mais... estabilizada, né? Já é uma... Porque os outros são sublimes, os outros são emoção, os outros quadros são... dramáticos, né? Tem uma dramaticidade. Esse quadro, isso que a Padre está falando é super importante. E é um pouco até o que eu vou mostrar, assim, como que ela passa. E os quadros é isso, eles dialogam com o tempo, evidente, mas eles também vão dialogar com a biografia, com a trajetória dela, que é um pouco que a gente armou, né, Padre? Então eu vou mostrar para vocês uma série anterior. Então esse não é o primeiro autorretrato que ela faz dela, ela já havia feito outros anteriores, mas não com essa característica, eu gostei dessa palavra, Padre, com essa serenidade, com essa tranquilidade, com essa inteireza de se afirmar e chegar, inclusive, a dizer, eu sou a alegoria da arte, né? É muito pretensioso, mas é um orgulho, não no sentido negativo, percebe? Eu não estou pondo num registro ruim. Eu estou dizendo que o dela foi um exercício muito difícil dela superar uma série de coisas da vida dela, inclusive entender que a arte era um encontro com a própria imagem dela. Olha que bonito, né? Como que a arte formou a imagem da Artemisia Gentileschi, como que ela se confunde com a própria obra, né? Então é um pouquinho esse caminho que a gente vai traçar, mas eu vou mostrar para vocês que antes disso ela já havia feito uma série de autorretratos, tá? Em que ela vai se representar, olha se vocês estão conseguindo ver bem, como uma mártir, tá? São quadros que ela pinta mais ou menos no mesmo período, 1615, 1615, 17. Esse, inclusive, está em Florença, né? Isso. Na Galeria do Uffizi, esse quadro aqui. E ele foi reconhecido há pouco tempo como sendo da Artemisia, exatamente na comparação com outro quadro que acaba de ser adquirido pela National Gallery. Eu tive também a oportunidade de ver esse quadro agora, que está em grande destaque no museu, e eles até, inclusive, iriam fazer uma exposição especial só para Artemisia Gentileschi, trazendo vários quadros, que foi interrompido aí por conta do vírus da doença, né? Então, gente, por hora, eu só quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês observem uma coisa e depois eu vou mostrar por que ela está sendo representada dessa maneira. Vocês percebem que a gente tem uma repetição aí dela segurando uma palma na mão, né, uma palma dourada, o turbante na cabeça, percebem? Nessa outra também, né? Aqui tem um detalhe de uma roda com dentes de ferro, em que ela está segurando uma roda com dentes de ferro, pena que a reprodução não está boa. Nessa outra já dá para ver melhor, percebe? E a gente repete o turbante e os mesmos elementos. Esses elementos, né, que são símbolos, que a gente até chegou a falar, que vão... Pediram para desabilitar os comentários. Desabilito? Ah, tá. Pode desabilitar, porque eu acho que aí para vocês verem melhor as imagens que eu estou mostrando, né? Depois a gente abre.
Pronto, ok. Gente, a gente desativou os comentários, tá? E como a gente fez na outra vez, nos 10 minutos finais, nos 15 minutos, dependendo ou 10 ou 15, a gente volta com os comentários e responde, tá? Bacana. Que assim dá pra gente Então, ver. uma coisa que a gente estava dizendo, que sempre na arte ela trabalha com alguns símbolos que representam, né? No caso aqui, uma santa, que era Santa Catarina de Alexandria. Então, a Santa Catarina de Alexandria era sempre representada segurando uma palma e ao lado de uma roda, né? Que é essa roda dentada. Né? Então, porque, olha que interessante, e esse momento em que ela está se autorretratando, apesar de que esse segundo aqui não é considerado um autorretrato, é considerado um retrato da Catarina, que é filha do Ferdinando Médici, pode ter sido uma encomenda, então tem uma dúvida se isso seria um autorretrato, ainda que a gente perceba muita similaridade, né? Esse, não é? Olha, esse já é considerado um autorretrato, esse pode não ser, mas olha que ela pode ter utilizado a própria imagem para ir avançando no retrato e depois acontecia muito isso, né? Que a gente viu com a Vênus de Urbino, vocês lembram? Pode prestar atenção que ela tem um olhar triste, melancólico, ela tem um Exato. olhar perdido, ela tem um olhar. Ela parece que ela não está aí, ela só está aí fisicamente. É uma mártir mesmo, né? Uma pessoa que sofre, olha que interessante, né? Aqui ela olha ao alto, e aqui já é um olhar mais desafiador, né? Que ela já vai olhar um pouco para o próprio espectador. O interessante, né, que o turbante se repete aonde o autorretrato já é considerado como dela. E aqui ela tem uma coroa, e aqui pode ser de fato uma encomenda para o Ferdinando Médici. O fato é que ela vai escolher uma personagem que é a Santa Catarina de Alexandria para se misturar a essa personagem. Nesse período, é justo o período que ela vai para Florença, que termina o processo do estupro, que foi muito doloroso. Para a gente só recordar para quem não viu a outra live, ela passa por um processo para provar que foi estuprada, e é um processo que dura 7 meses, um processo muito complicado e desgastante, inclusive para a imagem dela, e ela tem que, para vocês terem ideia, era terrível os processos e as entrevistas, né? Eles amarram os dedos dela com uma corda e torturam ela, apertam os dedos, imagina para uma pintora, né? Exatamente, que ela trabalha com as mãos, então eles apertam os dedos para que ela diga se ela estava falando a verdade ou não. Então, ou seja, ela foi torturada, e ela vai se identificar, olha, não sem razão, com uma mártir que também foi torturada, que é a Santa Catarina de Alexandria. A Santa Catarina de Alexandria é uma história, eu vou contar rapidinho para vocês, do século IV, né, em que uma pagã que vive em Alexandria, no Egito, ela era inclusive uma princesa, filha de um rei, ela tem um sonho, e nesse sonho, Maria chega com o menino Jesus e oferece o menino Jesus em casamento. Fala assim, olha, vocês dois vão se casar misticamente. E o menino Jesus olha para ela e fala, não, ela é muito feia. E aí ela acorda traumatizada e vai perguntar ao conselheiro dela, fala assim, olha, o menino Jesus me achou muito feia. Ela era uma mulher muito bonita, conhecida como uma jovem, ela tinha 18 anos aí nesse momento, como uma mulher muito bonita. E aí o conselheiro fala, não é sua aparência que o menino Jesus está reclamando, é porque você é pagã, você tem que se converter. Então ela se batiza, se converte ao catolicismo, sonha outra vez, e nesse sonho ela tem esse casamento místico. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês um quadro do Nicolas Poussin, que ele vai representar, olha que interessante, o casamento místico da Santa Catarina com Jesus e a conversão da Santa Catarina. E a Santa Catarina vai ser essa mulher que vai então, ela foi muito bem educada, dizem que era muito erudita e muito eloquente, e ela começa a convencer os outros pagãos a se converter ao cristianismo. E ela vai incomodar muito o imperador da época, que era o Maxímino Daia, e ele vai então pedir para que 50 sábios pagãos façam um embate com a Santa Catarina e a convençam a voltar a ser pagã. Ao contrário disso, ela convence os 50 sábios, eles se convertem ao catolicismo, e o imperador nervoso manda matar os sábios, manda prender ela numa masmorra, e ela passa sem comida, sem tudo,
E nesse período ela é visitada pelos soldados e pela imperatriz, também converte os soldados, também converte a imperatriz. E o imperador nervoso, e já assim desgastado, né? Inclusive, de alguma forma fascinado por ela, a pede em casamento, olha que loucura, pedindo para que ela se converta, que ele largaria a imperatriz. E ela se nega, mais uma vez, e aí é que acontece essa condenação dela à morte por uma tortura na roda. Olha que loucura, eram 2 rodas que ele mandou construir, que elas tinham uma espécie de dente de ferro, e eles prendiam o corpo. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, quer ver? Acho que eu tenho uma imagem, mas acho que essa imagem exatamente não vai dar para ver. Tá vendo? É uma roda, são 2 rodas de madeira, que elas girariam e elas, né, matariam a pessoa lentamente de uma forma muito dolorosa. A gente tem um quadro aí do Fernando Galego, do século XV, que está no Prado, e esse é um quadro do Dürer. Então é uma representação muito comum. A Santa Catarina de Alexandria é um quadro, esse quadro maravilhoso, inclusive vi ele agora há pouco, ele está em Milão, na Pinacoteca de Brera. E olha que interessante, ele é muito bonito, ele é enorme, ele é muito forte. E a gente tem aqui um detalhe do São Miguel Arcanjo, que também foi um dos protetores aí da Santa Catarina, da Santa Catarina de Alexandria. E aí ela promove um milagre. Na hora que ela vai ser torturada, ela faz o sinal da cruz e as rodas se quebram e essas pontas de ferro matam todos os soldados que estavam ali ao redor. Então é um caso, assim, uma curiosidade também, que a Joana d'Arc recorre a Santa Catarina de Alexandria, na Idade Média. As visões dela, ela tem 2 visões, ou com São Miguel, ou com a própria Santa Catarina. E é a Santa Catarina que indica a Joana d'Arc aonde estaria a espada que a Joana d'Arc utilizaria para vencer aí todas as guerras e as disputas. Só para explicar, cada personagem, ele tem o seu atributo, que se chama iconografia. Então, por exemplo, tem um santo, Santo Estevão, que é cheio de flechas. Então, a gente identifica por que é uma alegoria da pintura, porque ela justamente ela está com os atributos da pintura. Como a gente identifica a Santa Catarina por causa das rodas. Então, todos os santos ou os mártires, todos eles a gente olha e sabe identificar na hora quem é, né? Ele vem com um objeto associado, né? E esse objeto, ele vai ser um símbolo que vai nos identificar, né? Que santo a gente está falando. E o final da história da Santa Catarina de Alexandria, ela então promove esse milagre, e o imperador furioso, mais uma vez, manda decapitá-la, né? Então aí tem também, há vários quadros da decapitação da Santa Catarina, que são muito bonitos, né? E aí dizem que quando ela foi decapitada, ao invés de sangue, havia leite. E ela se torna, então, a padroeira, a protetora das mulheres que amamentam, dos advogados, por causa da eloquência, e dos estudantes, inclusive, porque ela era uma mulher muito erudita. E aí, é por isso, aí eu volto ao nosso quadrinho da Artemísia, do retrato dela, para a gente perceber por que ela está em volta com esses elementos. E olha que interessante, aqui a gente vê a roda quebrada, tá vendo? Quebrada, e com os dentes. Os dentes já... Os dentes de ferro da tortura. Não pontudos. Isso. E aqui não tem a espada. Em algumas representações a espada também aparece, né? Porque a espada com que ela foi decapitada. E cada elemento desse vai representar uma coisa. A roda vai representar o milagre, né? Que é o milagre que ela promove. E olha que interessante, a palma representa a vitória. Ou seja, ela conseguiu superar aquilo, ela conseguiu superar inclusive a morte. Geralmente era usada para as conquistas militares. Então se recebia os soldados com as palmas, né? E olha que interessante, como que a santa, o mártir, é aquele que sobreviveu à morte, é aquele que vai ganhar uma fama para além daquela dor, ou seja, aquela dor é ressignificada em outro lugar. Olha que interessante se a gente volta à história da Artemísia. Uma mulher que passou pelo estupro, passou por uma difamação, e é um momento em que ela vai a Florença, e aí a gente está falando em 1615, né, depois de ter passado por esse processo doloroso, e ela vai tentar
sem esquecer, tá vendo? Da tortura, ela mesma se identifica com esse martírio com que ela passou, mas como que a palma vai representar já o início de uma superação dela. Exatamente, de uma Então, superação. E aí ela é acolhida pela família dos Medici, lá no Palazzo Pitti, e ela é convidada por Cristina de Lorena, e aí ela pinta vários quadros, e aí a gente vê a mudança da Artemisia. Eu acho que ela jogou tudo, eu penso, né? Que ela jogou tudo aquela dor dela, reconhecendo que ela tá, né? Ela é uma mártire, mas não só ela, como todas nós, e nascendo das cinzas, ótimo. né? Olha que ótimo. Tá bonito isso, Padre, porque é isso, né? Essa nossa afirmação e o nosso próprio encontro com algum lugar, depois de uma certa idade, da maturidade, ele não está mais imaculado, né? A gente consegue ter aquela felicidade mais imaculada num período em que a gente não passou ainda por muitos dramas e muitas provações. Agora, o mais bonito é reencontrar de novo esse lugar de si e para si, né? Tentar reconstruir a sua vida. No caso aqui, ela tinha rompido com o pai, ela passou por tudo isso, mas ela vai à Florença e é exatamente o momento que ela começa a ser reconhecida pela sua arte. Ou seja, como que a própria arte vai fazer com que ela supere um trauma e que ela use o trauma na sua arte, né? A gente não pode deixar de lembrar da decapitação do Holofernes, da Judite decapitando Holofernes, que inclusive ela repinta esse quadro nesse mesmo período, ou seja, como que ela usa a dor na arte e assim ela supera o trauma produzindo uma obra que ninguém havia feito antes, né? Com uma dramaticidade, com um poder, né? Com uma beleza e uma força que eu acho que são absolutamente incomuns. Até mesmo esse autorretrato, olha que interessante, queria até voltar as imagens para vocês verem como que a Santa Catarina de Alexandria, ela vai representar de uma maneira muito incomum, tá vendo? Que é sempre sempre um público, ela está distante, a gente está vendo a cena como um todo, e percebem como aqui ela é muito mais intimista, ela só pega, ela sintetiza toda a história da Santa Catarina d'Ávila, daquele momento da tortura, há dois elementos que eu identifico, e vai trazer esses elementos caravagistas, o claro e escuro, né, essa representação mais dramatizada, e aí eu vou mostrar para vocês, né, que aqui tem, claro, uma inovação, um estilo, uma originalidade, por assim dizer, né? Mas eu queria mostrar que antes, olha, o Caravaggio também pintou a Santa Catarina de Alexandria. Esse quadro é anterior, ele é de 1595, 96. Ele está em Madrid, no Museu no Thyssen. E olha que interessante, ele também usa a roda, só que agora ele coloca a espada, né? Aqui a espada tá, aqui a palma tá no chão, ó. A palma tá no chão e ela está segurando a espada. E o mais curioso é que ao invés de representar a santa, ele utiliza novamente uma cortesã, uma prostituta, para poder representar, para fazer aí a sua... É completamente diferente, porque ele tá olhando, ela tá olhando pra gente, ela tá convidando você para olhar para o quadro. É uma alegoria da Santa Catarina. Exatamente, né? Olha que interessante. E já a Artemisia na Santa... não é uma alegoria, é ela tá assim, né? Completamente diferente. Ela, inclusive, é atravessada pela própria biografia, né? Ela tem um sentido muito especial ali ao representar. Não é despropositada que ela escolhe, despropositadamente que ela vai escolher a Santa Catarina de Alexandria. Não. E é aí que eu quero voltar ao nosso quadro, né? Aí que eu quero mostrar. Padre, eu vou até te pedir esse favor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler o trechinho do meu livro em que eu analiso esse quadro. E aí, enquanto você mostra ele, eu acho que vai ficar melhor, vai ficar legal. Tá. Na imagem, deixa eu ver se dá para ver. Só beber uma aguinha aqui também. Minha voz está até acabando. Vamos lá. Na imagem, Artemisia avança sobre um quadro que não está ao alcance da nossa visão. Mas podemos curiosamente ver o resultado final. Ela nos oferece a visão dos bastidores do ato que engendra a sua própria imagem. Seus olhos comprimem-se serenamente,
tentando olhar para o que ela dá a ver a cada pincelada. Uma luz parece emanar do quadro e incidir sobre o seu rosto, em um jogo de reciprocidades. Ela forma sua própria imagem, mas as imagens também formam Artemísia, a pintora. Por meio da arte, ela se torna a primeira mulher reconhecida em toda a Europa, inaugurando uma atividade socialmente proibida às mulheres. Conquista a estima dos personagens mais nobres de sua época, recebendo encomendas importantes. O autorretrato é, assim, uma dupla maneira de legitimar-se, na medida em que ultrapassa a mera representação de um reconhecimento, instaurando-o. No pescoço, ela traz um pingente na forma de máscara que parece nos fitar diretamente. É um lembrete incômodo do teatro social ao qual ela mesma está atada. Pois o que é Artemísia, senão a representação de uma mulher pintora que se sustenta sobre um conjunto de telas? A gente fica até sem palavras, né, depois. Então, padre... É uma Artemisa completamente diferente. Vocês perceberam? Uma mulher completa, mais empoderada, assim que se chama, né? Mais segura de si mesma, né? Que não precisa usar o martírio mais, que já parece que já se libertou do martírio. E ela encontra na pintura o lugar da autorrepresentação, o que é muito bonito, né? Que esse exercício difícil de se amar, ela vai se encontrar em grande medida na paixão dela, né? Que eu falo que afirmar-se é esse exercício difícil mesmo, da gente criar uma imagem para nós e para os outros, né? No caso, o quadro é isso. Ela não está pintando só para ela, é uma pintura que também vai a público, né? Como que ela queria ser vista e ser representada. Em que medida esse reencontro dela com a paixão primeira, que é a pintura, né? Como que vai se confundir a imagem dela, o autorretrato, com o fazer, né? Com essa paixão que ela, esse talento que ela tem. Parece até que ela fez 10, 15 anos de psicanálise. E, na realidade, a psicanálise dela foram as tintas. Olha que interessante, a arte. Né, eu imagino essa mulher sozinha. Eu imagino, gente, Artemisia assim, aquela mulher sozinha, que fazia sozinha as suas cores. E fazer as cores nessa época não era chegar numa loja e fazer as cores. Era todo um processo muito, muito grande, que para pintar, para preparar a tela, para desenhar a tela, você precisava de no mínimo 4 horas, não era pegar a tela e tudo, não. E outra coisa, as tintas, eu acho que nesse momento que ela tá ali naquela coisa do fazer as tintas, ela não deixa, eu na minha pouca análise, mas eu penso que ela faz ela volta para si mesma, estando sozinha e fazendo as cores. Eu imagino muito ela assim, ela sozinha fazendo as cores e começando uma tela, porque não é só sentar e fazer a tela. Não é hoje que tem tinta, imagina naquela época. E não só as tintas, mas a própria posição com que ela pinta o quadro é muito destacada quando as pessoas estão analisando esse quadro, porque ela teve que usar espelhos para poder produzir, né? E é muito bonito que ela está pintando alguma coisa que é o que eu estava narrando, que a gente não vê, né? Mas ao mesmo tempo ela dá a ver, né? É o resultado final. Então é esse processo da pintura, esse bastidor da pintura, em que ela mesmo se coloca nesse bastidor e como alegoria, né? No sentido mesmo que é na obra que a gente se realiza. É na obra que a gente se faz, né? Como se a Artemisia dependesse mesmo desse lugar da arte para ela se encontrar. E é muito legal que nesse período ela já tem... Aí, uma coisa bonita que você falou, padre, eu queria até pegar o gancho, você falou dela sozinha, que você imagina ela sozinha, e até na vida pessoal ela estava muito sozinha, porque ela se casa forçadamente, né, pelo pai, para poder meio restituir a honra dela quando ela vai para Florença. E o marido era uma figura super problemática, era um pintor também, não tão talentoso quanto ela, e que não tem a fama que ela tem, inclusive. E olha o problema, né? No século XVII, o homem não levar comida para casa. Quem levava comida para casa era ela.
É. E ela Ela com nem muita mais. dificuldade, viu? Porque ela é uma figura, você lê as cartas da Artemisia, ela sempre negociando os quadros, ela sabendo do próprio valor. E ele abandona a Artemisia. Então a Artemisia passa por um segundo processo doloroso, que é o marido some, ela não tem notícias dele. Então essa coisa da solidão, e ao mesmo Uhum. tempo dela lutar pela sobrevivência das filhas, ela se preocupa muito com o casamento das filhas, então as cartas falam muito disso. E tem uma carta que me chamou muita atenção, vou até ler o trechinho dela para nós, é curtinho, Por em favor. que ela está trocando uma carta com um dos mecenas dela, que é o Dom Antônio Rufo, isso já em 1649, ela já tinha lá mais de 50 anos, 56 anos, né? E aí ela diz a ele assim, ele tá pedindo para ela fazer o quadro mais barato. E ela diz, não posso, porque eu te prometo que eu vou fazer um quadro muito bonito. E é legal as cartas que ela vai negociando e convencendo o próprio valor. Inclusive, tem uma carta que ela diz, eu já pintei para todos os reis, para todos os maiores nobres da Europa, eu já os servi, né? Então ela tem um tom Uhum. muito humilde, mas também não deixa de se autoafirmar. Olha que legal, ela diz assim, eu mostrarei à vossa senhoria o que sabe fazer uma mulher, esperando dar-lhe grandíssimo gosto com o quadro, né? Olha que Uhum. legal, né? Então já era Exato. uma mulher muito ciente, assim, né? Apesar de todo o drama, inclusive o fato, ela usa o fato de ser mulher, em vez de ser algo, um demérito, é Ela interessante usa que a favor dela. exatamente, como ela era uma das poucas mulheres artistas, isso vira quase uma curiosidade, assim, entre os mecenas, e ela começa a utilizar isso aqui, fica muito evidente, né? Eu vou te mostrar o que uma mulher pode fazer, né? Outra coisa, gente, aqui não dá, porque esses quadros, nessa época, da história, da arte, os quadros realmente são muito escuros, né? São muito, não dá pra gente. Eu clareei o máximo que eu pude, mas mesmo assim ainda fica escuro, não dá pra gente ver os detalhes, mas ela assina a obra dela. E isso eu Uhum. achei tremendamente maravilhoso, ela assinar a obra, Uhum. ah, e dizer assim, sou eu. E sou eu e sem culpa, né, Artemisia? Porque. Artemisia, te chama de Artemisia, Padre Socorro. Já virou Artemisia, já virou minha musa, já Eu virou já minha tô tirando alegoria da foto da pintura. Madalena, tô me mandando. Semana que vem vou lá na Galeria Palatina, eu vou fazer foto de todo mundo. Delícia! Pode esperar as fotos. Virou minha ponte maravilhosa aí, coitada. Mas olha que legal. Eu tava pensando, você acredita que essa noite eu acordei pensando nisso? Olha que bobagem, né? Essa série que a Artemisia faz das Marias Madalenas, em que medida ela também dizia de um próprio arrependimento da Artemisia em ter se envolvido, porque ela é estuprada, mas ela continua depois a ter relações sexuais com o pintor que foi estuprador, que é Agostino Tassi, porque Uhum. ele promete casamento e tal. Então eu fiquei pensando até que pontos também confundiu um pouco a Artemisia em dizer, será que eu fui responsável, né? E a Maria Madalena pode ter Né? sido, É. exatamente, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Aí essa noite eu acordei pensando nisso, falei, será que as Marias Madalenas da Artemisia dizem um Pode. pouco desse sentimento de culpa, né? Em que ela depois aí vem com essa coisa do martírio, e aí, quando a gente está falando, aí a gente volta lá no tema principal do amor por si, Uhum. que é esse exercício difícil, inclusive da gente nos perdoar, Sim, né, Padre? Nos sim. perdoar alegremente, né? Deixar rir de nós mesmos um pouco, né? A gente não se levar tão a sério, e inclusive dar conta dos nossos próprios defeitos, né? Tem uma coisa Uhum. muito bonita, até nesse texto mesmo, eu termino com uma carta que para mim é emblemática da Clarice Lispector, em que ela é linda essa carta. Ela escreve uma carta para a irmã, meio que aconselhando a irmã o que tinha acontecido com ela, que ela não queria que acontecesse com a irmã, e ela diz, até respeitar os nossos próprios defeitos é importante, porque a gente não sabe qual que é o defeito que segura o edifício inteiro. E aí Isso. ela dá até um exemplo, você já viu como um touro castrado se transforma num boi, ou seja, né, como que a gente perde aquela pulsão, e ela fala, respeite até o que você acha que é ruim em você, sobretudo o que você acha que é ruim em você, a gente não tem que ser perfeita, não imite ninguém, porque a única Uhum. maneira da gente viver é sendo nós mesmos, né, então é nesse lugar que talvez a Artemisia também pode ter se perdoado alegremente, para poder amar-se num outro lugar, Uhum. e talvez num lugar muito mais verdadeiro, não é o lugar da leveza em absoluto, percebem, né? É um lugar que
todos nós passamos por dificuldades, mas como ela soube transcender essas dificuldades, encontrar uma certa serenidade, né, e até uma afirmação de si, sem pudor, inclusive, sabendo do talento que ela tem, né, de uma maneira, e deixar isso para nós, né, que eu digo, Padre, porque, de novo te chamando de Artemisa, sabe por quê? Eu estava pensando nisso, porque a gente tende a pensar que esse amor por si pode ser uma coisa egoísta, né, de você se voltar muito para suas paixões. Ah, sério? Olha, então fala. Era isso que eu ia falar, exatamente. Porque a gente tem medo, principalmente nós mulheres, nós temos medo de dizer, eu sou boa, eu conquistei, porque parece até que é uma vergonha, uma coisa de não dizer que nós somos boas, né? Que nós conseguimos por honra e mérito nosso. Pela sociedade, e aí a gente já vai para a história, e aí a gente já vai para a Revolução Industrial, aí a gente já vai por tudo isso. Mas ela é como se ela estivesse antecipando uma era que vai vir depois dela, né? Ela tem uma ambição muito bonita, né? Então, essa ambição... Em 2020, esse quadro aqui foi feito em 1638, e ele é super moderno, né? Deixa eu ativar. Nós já estamos com 46 minutos, acredita? Não acredito, não. Pois é. Então vamos abrir sim, porque eu acho que da parte de análise, de mostrar a imagem, eu acho que eu já completei. Okay. Gente, ok. Padre, eu só vou finalizar um argumento seu aí que eu acho muito bonito, esse do egoísmo. Porque a gente tende a pensar isso, né? Essa falsa humildade, de que as pessoas não podem se afirmar, etc. E em que medida também afirmar-se não é uma generosidade social, porque quando a gente encontra a nossa paixão, é quando a gente pode doar para o mundo, no caso ela está doando uma arte, se a gente for pensar um cientista vai fazer uma invenção porque a paixão dele é tentar encontrar uma resposta, por exemplo, uma vacina, então aquilo que a gente pode chamar de egoísmo pode ser ao contrário disso, um grande ato de generosidade, né, da gente entregar o que há de melhor nosso para todos, né, então acho que tem que mudar a chave aí, e eu acho que é uma ambição muito bonita, é um orgulho muito bonito esse que ela traduz nesse quadro. Porque eu acho que a palavra de ordem daqui para frente, quando a gente, enfim, não vai ser o egoísmo, né? Porque nós estávamos totalmente virados para a gente mesmo, eu posso, eu quero, eu tenho fazer, e de repente isso tudo está ensinando para a gente que a arte existe. Adorei essa frase. A arte existe porque a vida não basta. Exato. Gostei dessa frase. Ritinha, parabéns. Gostei dessa frase. Gente, nós já estamos indo para 49 minutos. E aí, o que vocês quiserem perguntar. Gostei muito e ampliei as perspectivas no campo. Bem, isso, gente, foi dedicado essa nossa live. A gente não conversou tanto, né, sobre a live, porque geralmente a gente conversa, mas eu acho que a gente já está sintonizada. Já pegamos o jeito, né, Padre? Eu acho que foi um pouco isso. Ela está perguntando o que representa o turbante. O turbante pode ser mais uma indumentária da própria Artemisia, por isso que eu desconfiei, porque ela utiliza só quando ela representa, tá usando os autorretratos, né? Sim. Também existe algumas, a Judite, decapitando Holofernes, elas também utilizam turbantes, então algumas representações de algumas heroínas religiosas também utilizam, então pode ser esse duplo jogo aí. Mas olha que interessante, ela só utiliza o turbante no momento do autorretrato. E é interessante que esse turbante, ela mistura o turbante com a coroa. Tá vendo que aqui a gente tem a coroa, e aqui a gente vê um detalhezinho da coroa e o turbante. Ó. Isso.
Eles pediram para eu falar novamente a frase. As duas frases são: amar-se é o mais difícil de todos os exercícios da alma. E a outra frase é: amar-se não é humilhar o outro, não é julgar-se superior. Eu até completo. É diferente se julgar superior do que dizer eu sou boa, né? É totalmente diferente uma coisa da outra. Eu sou boa não quer dizer que eu sou superior. Eu sou boa porque eu tive um caminho longo até aí, que foi o da Artemísia. Ela chegou até esse quadro passando por todo esse processo dos outros quadros que a gente viu, e outros quadros ainda bem mais chocantes, com sangue espirrando por todo lado. Então, bem dramáticos, bem de abandono, bem de raiva, bem de, tipo, eu vou me jogar na minha raiva, vou trabalhar essa raiva. Né? Inclusive, tecnicamente, né, ela vai aprimorando ao longo do tempo. E, gente, só para explicar essa frase que a Padria pegou, eu escrevi uma série de textos para o Estado da Arte, do Estadão, em que se chamava Sentimentos Sociais na Arte. E aí, nesse texto, eu trabalho com Amor por Si, que eu analiso também esse quadro da Artemisia. É um texto singelo, mas que eu acho que ele tem... gente, é maravilhoso. A Padria. É maravilhoso. Eu fiquei lendo e relendo, sabe aqueles textos que a gente lê e relê, lê e relê? Pois é, não. Que lindo, obrigada, querido. Ele está disponível aí na internet, se vocês quiserem, é só colocar Sentimentos Sociais na Arte, a afirmação de si. Não é o amor por si, era a afirmação de si. Tá? Sim. E eu pego outra frase que eu gostei demais. A luta do ser contra o não ser. Aí um pedaço. A frustração consigo, a falta de sentido, a melancolia, a depressão, a inveja e o ressentimento. Ela pega tudo isso e converge tudo e converte tudo na arte. Coisas que cada um pode fazer no seu nicho de vida. Né? Então, no seu... E que isso não implica esse fechamento também, isso que você falou é muito bonito. Acho que a gente está num momento em que a gente está se dando conta das conexões com os outros, né? Então, uma coisa não impede a outra, né? O fato da gente afirmar as nossas capacidades, os nossos talentos, é até uma forma da gente contribuir para a sociedade, né? Ao invés de se fechar. Então, não é uma vaidade pura e simples, não é um orgulho puro e simples, desde que ele seja traduzido no talento, na arte, em uma obra, né? Como que ele pode contribuir. Então, acho que uma coisa, e é isso, não é humilhar os outros, né? Não é se julgar melhor do que ninguém. É uma aceitação incondicional de nós mesmos, inclusive dos nossos defeitos, das nossas questões, né? É esse perdoar-se alegremente que eu estou falando. Então, é um pouco por aí que a gente está pensando. E é nesse sentido que a gente consegue ver o quadro da Artemísia como um orgulho positivo, né? Uma afirmação positiva e necessária nossa, para a gente não se negar. Porque negar-se é caminhar para isso que a Padre estava falando, para a depressão, para o vazio, né? Para um ódio em relação a si mesmo. Para a mágoa, para o ressentimento, de ficar pensando no passado, de ficar... a vaca, quando ela está comendo, ela mastiga trilhões de vezes. É a coisa do ir para frente, é a coisa do ir amanhã, é a coisa do... e o vento levou, amanhã é um outro dia, né? Amanhã sempre é, né? Sempre é. Todos os dias, sabia, Padre? 6 horas da tarde, se marcou a live às 6, eu falei, acho que vou falar para a Padre 6h15. Porque aqui na minha casa toca Ave Maria nos sinos de uma cidade aqui perto, é muito bonito. E aí eu escuto, e todas as vezes que eu saio, é uma oportunidade de eu ver o final do dia e falo, gente, todo dia é diferente, né? Eu estou no mesmo lugar, no mesmo cenário, eu tenho sempre uma paisagem, as nuvens estão de alguma forma, a temperatura, então a gente entender que todo dia é diferente, que às vezes uma coisa que a gente sente hoje, né, ela pode parecer dramática naquele dia, mas como a gente dá conta de superar tudo, inclusive a Artemísia mostra que ela dá conta de superar um trauma que foi muito forte, inclusive envolvendo o pai, envolvendo alguém que ela amava, ou seja, ela perde tudo e a única coisa que ela tem para se segurar
para voltar de novo para cima é a arte. E com ela até reconstitui algumas relações, como é a com o pai. Então, esse momento é muito bonito. Inclusive, é bonito, mas é triste também, porque um ano depois ela perde o pai morre lá em Londres, nesse período que eles estavam fazendo esse trabalho juntos. Mas ele já estava mais velho, evidente e tal. Mas ela consegue se reconciliar com ele, inclusive trabalhar junto dele. Então, deve ter sido um momento bonito dela, mais apaziguado, mais forte, em que ela consegue produzir esse quadro, que eu acho que ele é emblemático. Eu olhava para o quadro assim, apaixonada, eu não queria ir embora. Aí acabou a hora do museu, eu falei, gente, eu não posso ir embora, de olhar aquela beleza, não pelo quadro em si, né? Acho que quando a gente começa a Mas entender todo o começa entorno o e o todo, sentido, né? isso, o todo, exatamente. E a Artemisia, mas somos nós, né? Somos todas nós, somos nós quando passamos por alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta pra gente. Tá. A Gracinha escreveu: pegue para você o que lhe pertence. E o que lhe pertence é tudo aquilo que a vida exige. Parece uma moral amoral, mas o que é verdadeiro e moral é ter desistido de si mesma. Linda, Clarice é Clarice Lispector. Lispector, é parte dessa carta, é um trechinho Isso, dessa carta, é isso. linda. Essa carta, gente, merece a leitura dela toda. Eu não leio ela toda aqui porque senão a gente perde nosso tempo todo, fecha o nosso tempo todo com isso. Mas eu recomendo depois. Inclusive, eu coloco ela na íntegra nesse texto, junto com o meu texto. Sim, sim, sim. Isso, é Clarice Lispector. Que também é uma mulher que passou por tudo isso que a Artemisia passou, né? É verdade. Emocionalmente, de outra forma. Recomendação de visitas virtuais a museus. Bem, National Gallery está fazendo, Galeria de Uffizi está fazendo, apesar de vão abrir toda semana que vem. E o Louvre também, visitas virtuais, mas nada como uma visita pessoal, né? Nada como ver pessoalmente. Bem, quanto sim, de superação, de resiliência, incrível a resiliência que a Artemisia tem. E a gente vai se despedindo, porque já estamos, são 57 Ah, que minutos. pena. Olha aí, Então, olha, a Adriene tá aí, a Adriene fez uma postagem linda, inclusive, desse quadro da foi. Artemisia. Você lembra? Ela fez uma análise bonita, ela inclusive está querendo trabalhar ele na pesquisa. Só Uhum. mandar beijo aí, Andréia, Carla, que tá aí também. Ah, que bacana, acho que foi lindo, Padre. Foi, sim. Parabéns, amei. Gente, na história e na arte é onde a gente tem todas as respostas que a gente precisa. Seja na história, seja na Uhum, arte, para se conformar, para se uhum, aceitar, para se mudar, para se transformar. Então, é uhum. por isso que a história e a arte hoje estão tão na moda, porque Uhum. o mundo inteiro está procurando saídas, está procurando É, respostas. E olha onde é que a gente está encontrando? Na é história e na verdade. E na arte, né? Engraçado, que bonito é. Porque tira a gente desse lugar pedestre, né? Coloca a gente num outro lugar mesmo. Tão sim. necessário, né, Padre? Eu vou deixar a live salva e vou ver Uhum. se tem um jeito de eu mandar, porque a gente vai tentar, eu vou tentar mandar. E, gente, a gente vai se despedindo. Uhum. Quer responder alguma pergunta que eu não vi? Que você Eu tô viu? olhando aqui da Adriana, mas acho que são mais comentários. A Jo. São mais comentários, parece. Tá. Legal. Em tempos difíceis, a arte nos salva, sim, completamente. Completamente. Salva completamente. Inclusive, depois eu vou contar em alguns stories ou IGTV de como a história e a arte também me salvou. E eu conto Assim, alguma história. Padrinha. É. Ah, tinha que ter A gente contado tem que, agora pra gente. a gente tem que se despedir. Tá 23, bom. 22, 21. Ai, Um tchau, beijo. querida. Um beijo enorme pra você, adorei.
Obrigada, Eu que obrigada. agradeço, sempre, querida. E esse Sempre. espaço é seu espaço. Seja sempre bem-vindo. Linda. Obrigada. Estou me sentindo em casa já com você. Beijo.